Agora é hora de dar a volta por cima com a pastora Leila Lobo. Nós vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 11, que é um texto conhecido de todos nós. Capítulo 11, versículo 35. O versículo 35 capítulo 11 é o versículo que fala Jesus chorou, que dizem que é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. Então nós vemos aqui que Jesus, ele tomou a forma de servo e se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele se humanizou para estar aqui entre nós, para sofrer como um homem, como um ser humano, sentindo toda a dor que um ser humano pode sentir, sentindo cansaço, sentindo tristeza, sentindo angústia. Então, muitas vezes, Jesus revelou a sua humanidade enquanto esteve aqui na terra. Jesus dormia, Jesus comia, Jesus se alimentava, Jesus descansava, e ele era 100% Deus e 100% homem, e nós somos 100% homem, nós não somos deuses. O fato de estarmos servindo a Jesus não tirou de nós a nossa condição humana. Nós não perdemos a nossa condição humana por sermos servos do Senhor Jesus, por sermos salvos, pelo Espírito Santo habitar dentro de nós, nós não perdemos a nossa condição de ser humano. Continuamos seres humanos e não podemos esconder a nossa humanidade e nem deixar de admitir que nós somos humanos e que passamos por situações de tristeza, de angústia, de dores, de desespero, enfrentamos enfermidade, enfrentamos morte, enfrentamos o luto, enfrentamos doença, enfrentamos desemprego, enfrentamos qualquer tipo de situação com a nossa própria humanidade. Então, muitas pessoas acham que porque são salvas por Jesus e que o Espírito Santo habita nelas, que elas viraram super-humanos e que viraram super-heróis e que são homens super-poderosos e mulheres superpoderosas. Nós não somos. A palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A palavra de Deus diz que nós somos um vaso de barro e que o Espírito Santo habita dentro de nós, usando a nossa vida como um vaso de barro. E muitas pessoas têm adoecido e têm passado por situações de dificuldade, principalmente na sua alma e nas suas emoções, porque botam na cabeça que são super-heróis e que são super poderosos
E quando vem uma luta e vem uma dificuldade, e quando ela sente dor, sente medo, sente pavor, sente pânico, sente depressão, e ela passa por essas situações, ela não consegue enfrentar a situação propriamente dita, porque por conta desse pensamento de ser um super-herói, ela vem uma outra luta. Por que eu estou passando por isso? Isso não deveria acontecer comigo. Por que isso está acontecendo comigo? Aí ela começa a sofrer mais, a se abater mais, por conta dessa crise que aparece quando vem uma situação adversa. Mas em momento nenhum da palavra de Deus, principalmente dos evangelhos, que são os milagres de Jesus, as palavras vindas de Jesus, do próprio Jesus, em nenhum momento ele disse isso. Quem inventou isso foi o diabo, para oprimir mais ainda as pessoas. Jesus foi claro quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele estava falando: se anime diante da dificuldade, porque eu venci o mundo. Ele estava querendo dizer: se eu venci o mundo, você também vai vencer. Mas ele não falou que você não ia passar a luta, não ia passar a dificuldade. Então, esse texto todo do Evangelho de João, no capítulo 11, ele fala daquela família composta de 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta. E a palavra de Deus é clara em dizer que Jesus amava os 3. E os 3 amavam Jesus. E eles moravam numa aldeia chamada Betânia. Toda vez que Jesus ia a Betânia, ele tinha um lugar para ficar. Toda vez ele tinha esse lugar para ficar. E ele ia naquela casa e ele era muito bem tratado, muito bem recepcionado, como se Jesus fosse até uma pessoa da família de Marta, de Maria e de Lázaro. Só que justamente numa época em que Jesus não esteve lá, Lázaro ficou muito doente. E elas mandaram procurar Jesus para avisar Jesus que Lázaro estava quase à morte. E elas falaram para Jesus, esse texto, elas mandaram no recado para Jesus, que está aqui no versículo, no capítulo 11, elas falaram assim no recado que Jesus recebeu delas. Elas falaram assim: Senhor, aquele a quem amas está doente. Então, Jesus amava Lázaro, mas Lázaro ficou doente mesmo assim. Então, muitas vezes você está servindo a Jesus, você está na casa do Senhor, você está andando em obediência por causa da graça de Deus. É bom falar, porque nós não temos capacidade em nós mesmos de obedecer. Nós obedecemos porque o tempo todo o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nos capacitando para obedecer a sua palavra, obedecer a direção que Ele vai nos dando diariamente, aquilo que o Espírito Santo vai falando conosco diariamente. Ninguém, porque ama Jesus e porque Jesus ama e porque está enganjado com Jesus, enganjado no serviço do Evangelho, todas as pessoas que estão disponíveis, entregues a Jesus, recebendo de Jesus dons espirituais, ministeriais, atuante na obra de Deus, ninguém está imune de passar por adversidade. Ninguém está isento de passar por necessidade.
E a qualquer momento, situações adversas podem acontecer na nossa vida. E o que eu faço diante dessas situações? O que elas fizeram? Elas procuraram Jesus. E nós procuramos pelo clamor, pela oração e pela súplica. E colocamos diante de Jesus a necessidade, a dificuldade, a adversidade, o vento contrário que se levantou na nossa vida. E quando nós colocamos a nossa situação diante do Senhor, depois da oração, o que pode acontecer depois da oração? Milagres podem acontecer, e soluções podem acontecer, e portas se abrirem podem acontecer imediatamente. Imediatamente. Mas muitas coisas nós teremos que esperar. E enquanto esperamos, depois de termos orado e confiado no Senhor, enquanto esperamos, as situações podem vir a piorar. A dificuldade pode até aumentar, mas não significa que Deus não ouviu, que Ele não vem para socorrer e que o milagre não vai acontecer. Significa que o milagre, a situação piorando mais, o milagre vai ser maior, mas ele vem. A palavra de Deus diz que o que há de vir virá e não tardará. Então nós precisamos, algumas coisas, nós teremos que esperar. Outras coisas, os milagres vão ser até, a Bíblia fala isso, antes que você clame. Olha só, Ele vai te ouvir. Ué, mas como que Ele vai ouvir se eu nem clamei? Ele viu a tua situação e já providenciou um milagre antes que você clame. Coisas poderão ser imediatas e outras coisas não. Nesse caso aqui, não foi. Quando Jesus veio até Betânia, Lázaro já tinha morrido e já estava 4 dias enterrado. Então a situação piorou muito. Possivelmente Marta e Maria, os vizinhos, os amigos, pensaram que Jesus não vinha mais. Ou se Jesus viesse, não adiantava mais ele chegar. Então nós temos vários pensamentos. E as pessoas que estão à nossa volta também têm vários pensamentos. Mas a palavra de Deus ensina para nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiarmos nele e Ele tudo fará. O que eu estou pensando da situação e você pode ser muito diferente dos pensamentos de Deus a respeito delas. Que a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E os caminhos de Deus também são mais altos do que os nossos caminhos. Então eu não tenho que pensar nada. Depois que eu me entreguei, que eu orei, eu só tenho que saber de uma coisa, o que a palavra de Deus diz. Deus vai chegar naquela situação. Ah, o que Ele vai fazer? Eu não sei. Como que Ele vai fazer? Eu também não sei, mas Ele vai fazer. Ele vai agir. Ele vai entrar com providência. Ele vai entrar na tua luta e Ele vai entrar na tua guerra. Agora, o fato de Maria e Marta e Lázaro serem amigos de Jesus e amar Jesus, e Jesus amá-los, afetou muito a vida delas duas. O fato de Lázaro ter morrido, o fato de Jesus não ter vindo imediatamente quando elas mandou o recado. Isso abalou muito as duas. Abalou muitos amigos, os vizinhos deles, porque viam Jesus frequentar aquela casa. Então, muitas vezes,
a nossa dedicação a Deus, quando a luta vem, muitas vezes começa uma outra luta, a luta de estarmos passando por aquilo, a luta de Jesus não agir imediatamente, a luta das coisas ainda piorarem mais. Então lutas vão surgindo diante daquela dificuldade colocada para Deus agir, e Deus não agir imediatamente. O abatimento que vem quando você espera por um milagre instantâneo e ele não acontece. As crises que vêm dentro de nós, crise de fé, crise com Deus, e muita gente fica revoltado com Deus. Muitas pessoas saem até da sua congregação e ficam em casa um tempão, não querendo mais ir nem naquela e nem em nenhuma. Pessoas que rompem com Deus, não querem mais saber, acha que Deus falhou, que Deus não teve misericórdia, que Deus não veio na hora que eles mais precisavam, que eles foram desamparados, que eles foram abandonados. Isso é antigo. Isso é antigo, isso não é de agora. Não só Marta e Lázaro tiveram esse pensamento, porque quando Jesus chegou em Betânia, Marta falou para ele: se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Tipo assim, o Senhor chegou atrasado, o Senhor chegou muito tempo depois. Maria também falou: se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus falou logo para Marta, que foi a primeira a dizer isso. Jesus falou: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Depois Jesus falou para elas de novo, lá no sepulcro, quando a pedra estava lá, que Jesus mandou tirar a pedra, e Marta falou: não tira, porque já cheira mal. E Jesus falou: eu não falei com você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Então o fato da demora, o fato de não ter vindo no momento que eu quis e no momento que você também estava querendo, não significa que ele não vem. Ele vem, ele vai chegar, mas ele já tinha que ter vindo. Quem disse que ele já tinha que ter vindo? Se ele não chegou até agora, é porque não era para ele chegar. Ele vai chegar. Ah, mas está muito difícil. Mas ele está conosco na dificuldade. Ele vai chegar. Eu tenho que confessar a palavra. Eu tenho que confessar que ele vem para a minha guerra. Ele vem para a minha luta. Ele vem para a minha dificuldade. Ele vem para a dívida. Ele vem para o desemprego. Ele vem para a doença. Ele vem para a enfermidade. Ele vem. Ele vai chegar. Agora, essa queixa é antiga. Antes de Jesus, o profeta Isaías, ele falou isso. Ele estava contando, no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, ele fez o relato de Sião. Todo o povo de Sião dizia: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Quando vem um aperto e a vitória não vem de imediato, nós somos tentados a falar esse texto aqui. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra de Deus disse: não te deixarei nem te desampararei. E quando Sião falou: o Senhor me abandonou e me desamparou, Deus falou assim para eles: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Deus falou: eu não me esqueço.
Eu estou com você, eu estou contigo. Nós vamos ver um outro texto que está em Malaquias. Malaquias é o último livro do Novo Testamento. Em Malaquias o povo também disse isso, um texto muito parecido com esse, mas é muito mais assim, com um teor de murmuração. Em Malaquias, no capítulo 3, o versículo 13, fala assim, 13 e versículo 13 e 14, vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim pergunto o que temos falado contra ti. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Então eles estavam lamentando assim: nós servimos ao Senhor, andamos no seu caminho, e olha o que está acontecendo conosco. Olha a dificuldade. Olha agora o impedimento. Olha a angústia, olha a tribulação. Olha tudo que a gente está passando. E eles ainda falaram assim: tudo que nós servimos ao Senhor foi inútil. Não adiantou nada. E tem muita gente falando isso. Se você que está me ouvindo está nesse grupo, pede perdão a Deus porque você falou isso. Porque Deus nunca te deixou e nem nunca te desamparou. Hoje mesmo eu estava fazendo uma declaração de imposto de renda atrasada. E o moço estava reclamando comigo e falando: poxa, todo mês desconta esse valor do meu salário. E eu falei para ele: você dá glória a Deus porque você tem esse desconto. Você tem esse desconto porque seu salário é um salário bom. Então você agradece porque você tem o salário bom, porque você tem emprego. Que um monte de gente não tem emprego, um monte de gente está na informalidade, um monte de gente está indo no lixo, está catando latinha, está fazendo tanta coisa para poder ter um alimento, pelo menos um alimento, para alimentar a si e alimentar a sua família. Então tem um espírito de murmuração em muitas bocas. E a palavra de Deus é clara em dizer que a murmuração atrai o exterminador. Quando eu murmuro, eu estou chamando o exterminador para a minha vida, exterminador do ânimo, da coragem, da alegria. Então não deixa de murmurar, não deixa de agradecer a Deus pelo que você tem, pelo que você já tem agora. E aquilo que você ainda não tem, continua colocando diante de Deus. Se for a vontade de Deus, você vai receber aquilo ali. Se Deus tem o plano dele de te dar aquilo ali, você vai ter. Mas já agradeça pelo que você tem. Maria, Marta e Lázaro desfrutaram da presença gloriosa de Jesus por tanto tempo na sua casa. Porque aconteceu aquela situação e Jesus não veio. Elas ficaram chateadas. E tem muita gente chateada com Jesus. Muitas pessoas chateadas porque não aconteceu do jeito que elas queriam. Deus não fez como elas queriam que fizesse. Jesus não chegou na hora que elas marcaram. Jesus não agiu no momento que elas queriam e não fez exatamente aquilo que elas queriam.
Deus sempre vai fazer, você pode ter certeza, a vontade dele. E a vontade dele que é boa, que é perfeita, que é agradável. E muitas vezes nós vamos amar a vontade dele, mas algumas vezes não. Algumas vezes nós não vamos concordar. Mas ele vai continuar nos amando. E vai continuar tocando no nosso coração para mostrar que a vontade dele é melhor do que a nossa vontade. Muito melhor. Infinitamente melhor. Deus tem o melhor para cada um de nós. Jesus chegou depois do tempo delas, mas ele fez um milagre de ressurreição. Se Jesus chegasse quando elas marcaram, ele ia só curar Lázaro, que é um grande milagre. Mas o milagre da ressurreição é muito maior. Então, se demorar e se piorar, indica que o milagre vai ser o quê? Maior. Então, vamos continuar confiando no Senhor. Não deixe a murmuração tomar conta da tua boca. Dá lugar a cânticos de vitória. Enche a tua boca de gratidão, enche a tua boca de riso. Ria por fé que Deus não fez, mas vai fazer. Não agiu, mas vai agir. Não abriu, mas vai abrir. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, Faraó já estava lá há um tempão. Ele estava lá atrás deles, parado atrás deles. Mas ele também teve que esperar Deus abrir o mar. E enquanto Deus não abriu, ele não conseguiu pegar um filho de Deus para escravizar outra vez. Então, enquanto você está esperando em Deus e colocou a causa na mão de Deus, depois que você entregou aquilo ali para Deus, aquilo tudo está no controle de Deus. Deus está controlando todos os aspectos daquela situação. Está tudo com ele. Ah, mas agora vai acabar tudo. Não vai. E se acabar, Deus vai reconstruir. E se tudo cair, ele vai levantar de novo. Ele vai, ele é Deus que do nada ele faz tudo. Nós já lemos aqui, no último programa que eu fiz, em Jó, no capítulo 14, no versículo 7, que ele pegou uma árvore que já estava cortada, que já tinha apodrecido a raiz, que o tronco estava lá no pó, e ele fez ela reverdecer e dar ramo e dar fruto ao cheiro das águas. Então ele age. Ezequiel estava num vale de ossos sequíssimos, era um cemitério, que as covas tinham sido reviradas, os ossos estavam esfarelando, estava tudo espalhado. Mas Deus mandou ele profetizar no vale, mandou ele falar a palavra dele. Se você murmurar, você está profetizando desgraça numa situação que já está desgraçada. Mas se você profetizar a palavra, ela vai entrar numa situação miserável, uma situação terminal e acabada, e vai mudar aquela situação. Se você pode murmurar, você também pode profetizar vitória. Faça a sua escolha, toma a tua decisão. Você quer vitória? Profetiza nesse vale. Você quer a bênção? Declara que Deus vai abençoar. Você quer uma porta aberta? Profetiza que ele vai abrir porta. Agora, se você acha que está tudo errado, que vai dar, então fala isso aí, porque é isso que você vai viver. Você é o que você fala e vai viver o que você está falando. A vida e a morte está no poder da língua. A fé tem que ser confessada. Fala a palavra, confessa a fé, e Deus vai te dar a grande vitória que ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a tua vitória, a tua ressurreição, a tua esperança, a tua cura, a tua vida, a tua libertação em todas as áreas da nossa vida. Aonde tem tranca, onde tem cadeado, arrebenta as trancas, arrebenta os cadeados. Aonde tem um caminho torcido em direita, um caminho torto em direita, aonde tem uma porta fechada, abre essa porta.
Aonde tem uma sentença de morte, traz a tua vida, traz a tua ressurreição. Aonde tem uma sentença que acabou tudo, que não tem mais jeito, coloca do teu jeito, coloca da tua maneira, faz o teu milagre, envergonha o inimigo, envergonha a palavra de derrota, envergonha o inferno, levanta pessoas que estão na morte, levanta pessoas que estão prostradas, paralisadas por enfermidade, por depressão, por tristeza, por angústia, por perda. Muda a sorte desse homem, dessa mulher, dá um novo recomeço, dá um ânimo, dá coragem, dá vigor. Em nome de Jesus nós profetizamos o teu espírito de vida, de ressurreição, soprando nos vales de ossos secos da nossa vida. Leva a vida onde tem morte, vitória onde tem derrota, cura aonde tem doença, força aonde tem fraqueza, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo, um bom final de semana para você.